Como é que você se sente quando você comete um erro? É disso que a gente vai falar hoje, se liga no vídeo. Oi pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim, Nanda Risse, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Essa semana passada, eu fiz uma enquetezinha perguntando para as pessoas o que elas, como é que elas se sentiam quando elas cometiam um erro. E como eu esperava, uma coisa muito comum é que ninguém gosta de cometer erro. E teve dois tipos de resposta, algumas com expressando um sentimento, me sinto culpado, me sinto envergonhada, me sinto chateada, triste, e outras pessoas colocando adjetivos para dizer como se sentem. Então, eu me sinto burro, eu me sinto incompetente, eu sinto que eu não aprendo nada, que é difícil. E você percebe a diferença das coisas, né? Então, tem algumas respostas que ainda estão trabalhando nas emoções, né? Eu sinto que. E outras que chegam a ter adjetivos que a gente pode identificar como um diálogo interno. Eu imagino que essa pessoa, quando ela erra, ela deve dizer isso para si mesma: Nossa, como eu sou burra, não acredito que eu fiz isso. É meio que natural, a gente não gosta de cometer erros e principalmente a gente não gosta que as pessoas que a gente preza descubram que a gente errou e etc e tal. Mas da onde é que vem isso? Né? Por que a gente cisma que errar é alguma coisa ruim? Tem algumas coisas que são prováveis. Primeiro, a crença de que a incompetência é definitiva. Então, se eu faço alguma coisa e eu erro, significa que sempre que eu fizer aquela coisa eu vou errar, então eu tenho uma incompetência para aquilo e pronto. Então, é uma crença de que a incompetência é definitiva. Outra crença que pode estar acometendo a todos nós, né, é a questão do que só o perfeito é bom. Se não for para ser perfeito, eu não entrego, eu não faço. Na minha vida eu tenho a frase, gosto muito do antes feito do que perfeito, porque é natural a gente errar, né? Só erra quem tenta fazer. Mas essa crença de que só o que é perfeito é bom é esquisito, ela não faz o menor sentido, porque se os seres humanos são imperfeitos, com base em que eu estou me comparando? Não existe uma régua da perfeição para dizer aqui eu estou no meio da perfeição, estou quase lá, eu estou longe e etc. Então é incoerente eu achar que eu só sou bom se eu sou perfeito. Outra coisa que pode ser é a nossa necessidade de reconhecimento e aceitação. É muito importante para os seres humanos, é uma necessidade nossa, ser aceito, né? Então, ser reconhecido como membro, fazer parte de alguma coisa. E algumas pessoas têm tanto essa necessidade tão latente que o medo de errar é tão grande pelo fato de ser reconhecido negativamente ou mal aceito num grupo, numa comunidade, que eu prefiro não fazer. Então, para não errar, com medo de não errar, com medo de ser julgado incompetente, tudo aquilo que eu projeto em mim mesmo, eu prefiro não fazer. Mas de onde vem tudo isso, né? Como é que isso acontece? Pode ter sido um acontecimento que veio na tua vida, alguma coisa que aconteceu quando você era criança, pode ser uma percepção sua, que você ficou ali pensando no porquê que você errou e você chegou a uma conclusão que você decidiu que era a sua verdade, mas independente de onde isso venha, que é o que menos importa, é como é que eu faço para ter mais leveza com as coisas, né? Para eliminar ou para anular ou para lidar melhor quando eu erro, que é uma coisa muito natural. Tem um livro que está bem famoso, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso, da doutora Carol Dweck. Ela chama isso de mindset fixo ou mentalidade de estagnação. Quando você determina para si mesmo, eu sou ruim, eu sou incompetente, não tem nada que eu possa fazer para mudar, eu não nasci para isso, você cria essa mentalidade de estagnação e bloqueia, restringe qualquer possibilidade de desenvolvimento, qualquer possibilidade de novas tentativas. E como é que eu faço para lidar e anular, lidar com os erros e anular essa mentalidade de estagnação? Primeira coisa,
Se você em algum momento errou quando estava fazendo alguma coisa e ficou com medo de fazer de novo por medo de errar, uma forma de suavizar a sensação do medo é a sensação contrária, que é a de segurança. O que pode trazer um pouco mais de segurança é o controle. Quando se trata de uma tarefa, de uma ação que você tem medo de errar, a melhor forma de obter algum controle, sentir um pouco mais de segurança é fazendo um planejamento. A sensação da incerteza é que traz essa insegurança que muitas vezes paralisa por você já ter errado eventualmente naquela situação. Então, invista um tempo no planejamento daquela ação, daquele comportamento, ou seja lá, daquela tarefa, para que você planeje de forma ideal, pensando em todos os passos, pensando em todos os recursos que você tem, interno, externo, disponíveis, tudo o que você precisa. Mas um planejamento consistente, isso dá uma sensação de controle e aumenta um pouco mais a segurança na hora de tentar de novo, de diminuir o medo de errar. Outra coisa é se preparar justamente para o erro. O medo de errar pode te impedir, e é isso que a gente não quer. Porque aí você entra no limbo da estagnação e de lá você não sai. E a gente foi feito para crescer, né, gente? Foi feito para evoluir. Então, prepare-se para errar. Imagine todas as possibilidades de tudo que pode dar errado. Ai, Fernanda, mas isso não é ser pessimista, derrotista, boca do apocalipse? Depende de como é que você vai fazer esse uso. Se você faz isso para se depreciar de forma inconsciente, é ruim. Agora, se você está conscientemente tentando acertar e tentando ficar confortável em voltar a tentar realizar algo que você já errou e que até então você não queria mais fazer por conta do erro, você vai pensar, ok, o que pior pode acontecer? Mas não só apontar as coisas ruins que podem acontecer. Imediatamente você identificar uma possibilidade de dar algo errado, você já encontrar a solução mais provável. Tá, se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, eu mudo para cá. Eu viro ali, eu procuro outra coisa, eu tento de novo. Prepare-se para o erro. Então pense em tudo que você tem medo. Deixa o medo vir. Se eu errar, o que pode dar errado? E na sequência, conscientemente, qual é a solução mais provável para este acontecimento, para esse erro, para isso que pode dar errado. Outra coisa muito, muito, muito importante é cuidar do seu diálogo interno. Então a gente viu pelas respostas das pessoas que algumas se sentem assim, mas muitas começam a falar para si mesmo coisas depreciativas, começam a determinar que elas são A ou B, que elas são burras, incompetentes, não nasceram para isso. Isso é bem complicado. O diálogo interno é algo muito poderoso, é aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, às vezes em voz alta, às vezes não. Esteja muito consciente quando você vai partir para uma tentativa de realizar algo que você errou em algum momento e tem medo de errar de novo. Preste atenção no que passa pela tua cabeça, nas coisas que você diz para si mesmo, verbal ou mentalmente. E, estando consciente disso, se você perceber que você se determinou como uma pessoa burra, falou algo depreciativo para você, não adianta ignorar e não adianta contrariar o pensamento. Você tem que continuar o pensamento. Então, por exemplo, você está lá tentando, aí você pensa assim, poxa vida, eu não sou boa nisso mesmo. Aí você fala, opa, pera um pouquinho. Como é que eu completo esse pensamento? Mas, porém, contudo, entretanto, quanto mais eu tentar, melhor eu vou ficar. Quanto mais eu praticar, logo eu serei muito boa nisso. Então, corrija e complete esse pensamento, dê continuidade com outra coisa positiva, porque é verdade. Você não é uma coisa e pronto. Você escolhe lidar com isso. E por último, mas não menos importante, a atitude de persistir. Gente, de novo, se você não quer correr o risco de errar, vira árvore. Bota lá a tua raiz no chão, fica lá só fazendo fotossíntese, né? Transformando gás carbônico em oxigênio, não se move. Porque enquanto você se mover nesta terra, há possibilidade de você errar. E quando você se estagna, você está ferindo uma necessidade humana que é do desenvolvimento. Você começa a perder o prazer da vida, você começa a perder o propósito de viver se você parar de tentar coisas. E às vezes a gente tem problema numa coisa específica.
e que às vezes é muito necessária, é o que eu quero muito. Quando eu deixo de tentar, quando eu perco essa atitude de persistir, tá bom, eu errei, beleza. Vou fazer de novo, e de novo, e de novo, até acertar, até acertar. Thomas Edison tem uma frase muito legal que indica bem o que é isso, esse pensamento, essa mentalidade de não estagnação, mentalidade de crescimento, que ele estava sendo entrevistado numa certa vez e o repórter estava perguntando para ele quantas vezes ele fracassou antes de conseguir criar a lâmpada. E a resposta dele foi a mais lúcida, a mais legal, a mais coerente que eu posso imaginar em todos os tempos. Ele disse: Mas eu nunca fracassei. Eu só aprendi diversas formas de como não criar a lâmpada. Não é genial? Essa é uma atitude boa. Essa é uma atitude de persistir. É olhar para o erro como uma coisa comum, normal, realista. Lembra, gente, que eu sempre digo: nem copo meio cheio, nem copo meio vazio. É um copo com água pela metade. Errei, ok. O que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso fazer diferente da próxima vez? E pensar que se você erra ou se você acerta, as pessoas vão te julgar de qualquer jeito, tá? Aqui no nosso DNA julgar as pessoas. Então não se importe, preocupe-se com a sua conquista, preocupe-se com aquilo que você vai conquistar, se você conseguir se aprimorar cada vez mais naquilo que você achar que deve, precisa e deseja. Eu escrevi um artigo sobre isso lá no meu site, se você quiser ler na íntegra, www.lifecoachnandarice.com.br. Gente, dá um curtir aí no vídeo para eu saber se você gosta desse tipo de tema. Assina o canal para você receber as notificações, clica no sininho para você descobrir quando é que tem coisa nova. Comenta aqui se você tem perguntas, sugestões, mas principalmente comenta aqui uma situação para mim. Você já conseguiu superar o medo de errar? Como é que foi isso? Conta aqui para mim. Como é que você lida com o erro? Tá certo? Clica no curtir, compartilha, comenta, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!